Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, para mais uma oportunidade de estarmos aqui através desse vídeo, comentando mais uma lição das lições bíblicas da Betel Dominical, aonde estaremos aí falando hoje em cima da lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus, celebrando a segurança do povo de Deus. Sabemos que nesse segundo trimestre desse ano de 2020, estamos estudando aí a respeito dos Salmos. E o tema desse trimestre é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Bem, o nosso texto áureo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Salmos 46 e o versículo 1. A nossa verdade aplicada diz que a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, o nosso Senhor, refúgio e fortaleza. O nosso texto de referência se encontra no Salmos 46, do verso 1 ao 5 e o verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade do Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nossa introdução fala a respeito do que vamos estudar na lição de hoje, que é a segurança do povo de Deus, por ter Deus como seu refúgio e fortaleza e proteção. E ainda vamos enfatizar a grandeza e soberania do Senhor e por fim destacar a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Bem, meus amados, dentro desse primeiro tópico, onde fala aí a ação do Senhor e a fragilidade humana, eu gostaria que vocês olhassem para esta parte que fala sobre a proteção de Deus em meio às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Gostaria que vocês visualizassem aí agora nas vossas mentes essa questão, olhando do primeiro tópico aí da proteção divina contra as ameaças que nos ocorrem ao longo da vida, e visualizasse um pai com os braços abertos, olhando o seu filho em um alto, seja monte, muro, em um lugar alto. E esse pai, com os braços abertos, está dizendo para seu filho: vem, pode pular. Vocês acham que esse pai, que esse filho, ele vai pular? Eu creio que a sua resposta
foi sim, pois quem está do outro lado chamando a este filho a pular em seus braços é alguém que para esse filho é sinônimo de segurança, proteção, confiança. Jesus, dessa feita, nos disse em Lucas capítulo 11, do versículo 11 ao 13, só que eu vou falar aqui só do 11 e do 13, ali trata a respeito da bondade de Deus. E de certa forma, para dentro do assunto que estamos falando, nós visamos aqui a confiança de um filho na proteção e provisão deste pai. Quando Jesus diz que se o vosso filho ou se um filho pedir ao seu pai pão, que é provisão, será que este pai vai lhe dar uma pedra? Se lhe pedir um peixe, será que esse pai vai lhe dar uma serpente? Se lhe pedir um ovos, será que vai lhe dar escorpiões? Algo mais ou menos assim. No 13, ele conclui dizendo: se vocês, sendo mal, sabem fazer o bem a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ou seja, se vocês que são mal sabem dar a vossos filhos, inspirar nos vossos filhos confiança, segurança e proteção deles, vir até vocês buscar o que é necessário, quanto mais Deus que está no céu. Meus irmãos, sabemos que estamos vivendo em tempos que somos levados a desconfiar de tudo e de todos. Até mesmo para nossa palavra ser aceita, nós precisamos de provar a nossa honestidade. Em tempos como este, ou em qualquer outro tempo, o único verdadeiramente que nos inspira confiança é este Pai, é o nosso Deus. E em qualquer tempo ou circunstância, o único que investe no homem, e investe sem reserva, e digo isso no termo de que, mesmo Deus conhecendo o homem, ele investe neste homem. E por quê? Porque Deus conhece a fragilidade humana. Deus sabe que lá no fundo todos são dependentes dele. Agora, a pergunta que faço a você é: a nós, temos confiado em Deus? Bem, não quero que você responda agora. Vamos continuar aí analisando a nossa falação um pouco mais a respeito desse primeiro tópico, e dentro desta visão prática diária de vida, e no concluir do tópico, tiremos então a nossa conclusão, se realmente nós estamos confiando em Deus ou não. Agora, o Salmos 46, ele nos apresenta, como vai dizer o nosso comentarista, lições profundas, referindo-se ao que tange aí a proteção em contraponto à ameaça que sofremos no labor da vida. E quase sempre essa ameaça, ela vem e expõe a nossa fragilidade. E quando estamos em Deus, em meio à manifestação da nossa fragilidade, nós vemos surgir este Pai, que é refúgio, fortaleza e proteção, bem presente na hora da angústia. O objetivo para esse primeiro tópico, a ação de Deus e a fragilidade humana, é destacar a proteção que recebemos do Senhor. O nosso 1.1 então começa aí falando: Deus é o nosso refúgio. Este é o primeiro ponto do nosso ponto de partida,
Que lições nós tiramos daqui? Os filhos de Corá começam declarando que o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote, é com seu povo, é o refúgio de seu povo. Em outras palavras, os filhos de Corá está dizendo que quando eles precisavam recorrer a alguém para ser o seu refúgio, seu abrigo, este lugar, este abrigo era Deus. Em outro salmo de autor incerto, o salmista diz que quem se refugia na sombra do Onipotente está seguro, pode descansar. Aí eu me lembro de Pedro na prisão. Seu companheiro acabou de ser morto violentamente e provavelmente Pedro seria o próximo, mas Pedro estava a dormir. Em total paz, em total tranquilidade, em total serenidade. E por quê? Será porque Pedro estava a dormir? Com certeza, meu amado, porque Pedro tinha a sua total confiança depositada em Deus. Foi ele mesmo que expressou na sua epístola primeira, no capítulo 5, versículo 7, que ele lançava aos pés do Senhor todas as suas ansiedades, porque ele tinha certeza do cuidado do Eterno. Por isso Pedro dormia tranquilamente. Quando estamos passando por um momento de dor e tristeza, recorremos a quem? É natural que quando estamos passando por esses momentos, procuremos alguém de nossa confiança para nós dialogarmos, contarmos para essa pessoa o que estamos passando, seja no momento de tristeza ou no momento de dor. Na hora da alegria, da dor e da tristeza, temos procurado Deus como nosso primeiro recurso de comunicação e diálogo? Pois com a nossa ação nós demonstramos se realmente estamos confiando em Deus. Tens confiado em Deus? Pois quem confia em Deus manifesta firmeza em Deus, não tem medo de situações adversas, se alegra no auxílio do Altíssimo, é grato por esse auxílio, tem paz e tranquilidade, pois sabe que o Deus de Jacó é o seu refúgio. E quem realmente confia em Deus, busca-o em primeiro lugar para solucionar o problema que se levanta em sua vida. Não teme, pois sabe que Deus é com ele. Se alegra, pois sabe que Deus é a sua fortaleza. Tens tu confiado em Deus? O nosso segundo subtópico trata aí de Deus como nossa fortaleza. Este é o segundo ponto do nosso ponto de partida. Deus é nossa fortaleza. E como nossa fortaleza, Deus é o nosso Deus forte, o defensor de seu povo. No subtópico anterior, nós vimos Deus como nosso abrigo, nosso refúgio. Agora, Deus é nos apresentado como nossa fortaleza. Além de Deus ser a nossa fortaleza, como estamos vendo aqui, vemos também em outros salmos outras verdades de Deus como nossa fortaleza. Por exemplo, o Salmo 68:35 diz que Deus é nossa fortaleza e poder. Fortaleza aqui no sentido de nos dar força e capacitação para vencermos todas as situações que se levantam em nossa vida. O Salmo 71:3 diz que Deus é a nossa habitação forte, a qual nós podemos recorrer continuamente.
O Salmos 73, 26 diz que Deus é a fortaleza para fortalecer-nos quando estivermos fracos, com o nosso coração debilitado. Por isso é que temos que celebrar, pois Ele é a nossa fortaleza. O Salmo 81, 1 nos diz isso. E por termos Deus como nossa fortaleza, o Eterno é quem nos guarda. Salmos 86, 16. O salmista diz ainda que Deus está vestido de fortaleza. Salmos 93, 1. Jesus é o nosso Senhor. Jesus, nosso Senhor, é o cetro da fortaleza de Deus. Salmo 110 e o versículo 2. No dia da batalha, Deus é nossa fortaleza. Salmo 140 e o versículo 7. Meus amados, são cerca de 23 passagens nos Salmos se referindo a Deus como nossa fortaleza. O salmista sabia que Deus estava agindo em seu favor, por isso ele o chamava de minha rocha, rocha da minha fortaleza. Trazendo esta palavra fortaleza no sentido literal, é um local fortificado, preparado para resistir potências, ataques e invasões. Falando no sentido espiritual, o labor da nossa vida é saber que estamos em Deus, e se estamos em Deus, estamos totalmente seguros, em total proteção, em uma incomparável proteção. Os nossos opositores, as forças das potestades, os principados que agem nas regiões celestes, eles podem até tentar, com seus ataques, invadir a nossa alma, para nos destruir e nos levar à perdição eterna. Mas se estivermos guardados na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, se estivermos nesta fortaleza, os nossos inimigos não vão poder fazer nada conosco. Se fizermos do Altíssimo a nossa fortaleza, do Onipotente a nossa habitação, teremos sempre socorro bem presente na hora da angústia. 1.3, o socorro, este socorro bem presente na hora da angústia. Aqui temos o salmista Davi nos ensinando que enquanto estivermos neste mundo, nós não estaremos livres das aflições. Foi Jesus mesmo que disse isso em João 16:33. Porém, é como já vimos, o salmista nos dando esta boa notícia, que em meio a lutas e aflições, se temos Deus como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, então nós podemos o procurar quando estivermos sendo atingidos por esses problemas, pois Deus vai nos socorrer na hora da angústia. A ordem dele para este momento de angústia, de tristeza, de aflição, está no versículo 10 do capítulo 46. A ordem dele é: aquietai-vos. O Salmos 46 está dizendo para nós estar quieto. Isto significa, dentro do que estamos estudando, que é para nós sossegar, ficar tranquilo. A exemplo do que eu falei aí acima, minha falação, dando aí o exemplo de Pedro. Porém, parece-me, queridos, que quando estamos passando por momentos de angústia, a gente não consegue praticar esta tranquilidade, ficar nesta paz e serenidade, nos manter quietos. Só que o verso, ele não é uma opção, mas é uma ordenança divina para quem confia em Deus. Ele diz: descansa.
Quando tudo estiver indo contrário àquilo que você gostaria que estivesse acontecendo, a ordem divina é: descansa, aquieta-te. Porém, sabemos que mesmo assim a nossa ação é querer ir na contramão da ordem de Deus. Pois a nossa tendência é confiar nas nossas soluções, confiar em nós mesmos, confiar nos nossos recursos, nas nossas forças. Só que nossas forças, nossos recursos, confiar em nós mesmos, é confiar no limitável, é confiar no falível. Em meio a tudo, nós temos que deixar tudo ou toda esta confiança nesse limitável, nesse falível e depositarmos a nossa confiança totalmente em Deus. Pois quem deixa como segunda opção a confiança em Deus, sem dúvida, meu amado, encontrará um enorme fracasso pela frente. Na verdade, a nossa postura, ela tem que ser firme, como a do salmista, ficar quieto, olhar a ação de Deus em nosso favor. Ela tem de ser a escolha de quem tem Deus como seu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele precisa se posicionar em obediência, pois tem completa confiança no agir de Deus. Este é o nosso segundo tópico, a completa confiança no agir de Deus. Para esse segundo tópico, nós temos aí por objetivo apresentar as características da cidade de Deus. Características essas que nós veremos a partir do segundo subtópico deste tópico 2. Por ora, o nosso primeiro subtópico trata da confiança em meio ao caos. Não vou me deter neste tópico, por já ter falado bastante agora neste assunto, aqui no primeiro tópico. Agora, quanto às características da cidade de Deus, o salmista nos apresenta algumas aqui no Salmos 46, versículo 4 e 5, no Salmos 87, versículo 3, Neemias, também no capítulo 11, versículo 1, e Salmos 35, versículo 21, aonde nós vemos a cidade de Deus como a santa morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, por isso ela jamais será abalada. Bem, nós vimos aqui que essa questão de sempre habitação de Deus, Deus está no meio dela, Deus ajudará, são termos que lembram a preciosa verdade acerca da relação de Deus com o seu povo, a sua presença de provisão e de auxílio sobre nós, ou seja, o nosso Senhor, Ele jamais deixará de providenciar segundo a nossa necessidade, Ele jamais deixará de nos auxiliar no momento da nossa necessidade. Aqui nós temos também, um fundo escatológico para ser estudado. Porém, estamos tratando aqui das características da cidade de Deus e é nessa questão que vamos nos prender. Em outras partes da Bíblia temos mais características da cidade de Deus, Gálatas capítulo 4, versículo 26, Paulo diz que ela é de cima, a mãe de todos, mãe no sentido de acolher, de proteger esse refúgio que nós falamos acima, o abrigo,
A título de conhecimento, o nome cidade ele ocorre 860 vezes na Bíblia, 710 no Velho Testamento e 150 no Novo Testamento. Porém, com relação à cidade de Deus, no apontamento para onde Deus está hoje, ou seja, os céus, né? Ela é descrita como a Nova Jerusalém, a santa cidade que vai descer dos céus, quando tudo isto aqui for destruído e vier novos céus e nova terra. Apocalipse 21, 2 e 3. Ela é vista como Monte Sião, Jerusalém celestial, Jerusalém espiritual, a cidade do Deus vivo. Hebreus capítulo 2, versículo 22. Capítulo 12, versículo 22. Esta cidade, ela não é só morada do Deus vivo, mas será futuramente de todos os povos que pertencem a Deus. Entre os versículos que trata a respeito disso, destaco aqui João capítulo 14, versículo 1 a 3, a fala de Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A cidade de Deus ela resplandece, pois resplandece a glória de Deus. Ela é gloriosa, pois brilha como a pedra preciosa, como jaspe, como cristal. É cercada por um grande e alto muro. Neste muro tem 12 portas, em cada porta tem um anjo, e em cada porta está o nome das 12 tribos de Israel. O muro foi levantado sobre 12 fundamentos. Nesse fundamento há os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Apocalipse capítulo 10, versículo 14. Na cidade de Deus não há templo. Veja que quando nós falamos, nós vamos visualizar aí na nossa revista o salmista Davi falando, os filhos de Coré falando a respeito da cidade de Deus, referindo-se a Jerusalém terrena. Ele vai identificar esta cidade como uma cidade santa, né? E ele vai dizer que lá está o templo, a arca da aliança, né? Dentro da descrição aí do salmista, no Salmos 46, tem um templo. Dentro desse templo tem a arca da aliança, onde está todos aqueles utensílios que nós já sabemos. Que no começo eu esqueci de fazer essa diferenciação aí, aonde aqui a nossa revista está trazendo essa analogia aí à cidade de Deus, tanto a Jerusalém terrestre como a que estamos falando aqui agora. Só me esqueci de expressar sobre a Jerusalém terrestre, a que nós hoje temos em nosso meio ali no Oriente, né? Mas aprove a Deus dar a oportunidade de eu fazer isso agora. Então, essa Jerusalém de baixo, a terrestre, ela tem um templo. Esse templo contém a arca da aliança de Deus. A Jerusalém espiritual, o apóstolo João diz que lá não há templo, pois Deus, que é o templo, e o seu Cristo, que é a arca da aliança, são o templo desta cidade. A glória de Deus é quem ilumina, pois ali não precisará de sol e nem de lua. Então vou repetir de novo para ficar claro.
Na cidade de Jerusalém tem o templo, ele se referindo aqui ao templo de Salomão, aonde tinha ali a arca com todos os seus utensílios. Na Nova Jerusalém não precisará de templo, pois Deus é o templo desta cidade e o seu Cristo é o templo desta cidade. E a glória de Deus é quem vai iluminá-la, vai ser a luz daquele lugar, pois não vai precisar nem do sol e nem da lua. Você pode conferir isso com mais detalhe em Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e o versículo 23. Então, aqui nós conseguimos então ver essas características da cidade do nosso Deus, morada santa. A santa cidade que um dia vai descer dos céus. A cidade de Deus, a Jerusalém celestial. E também vimos aí as características da Jerusalém, aqui de baixo, conhecida também como a cidade de Davi. O 2.3 fala das agitações das nações e o cessar das guerras. O salmista, ele sabia que se seus inimigos viessem contra ele, o mesmo Deus que lhe dera força e coragem para enfrentar uma situação que ao olhar humano era impossível de vencer, mas ele venceu a batalha contra Golias. E com relação à parte escatológica aqui, que é expressa aí, já estudamos ela de certa forma na lição 2, né, onde Jesus Cristo onde foi falado sobre Jesus Cristo e Messias nos Salmos. Algo semelhante ali nos subtópicos 1 e 2, né, que trata dessa revolta das nações, dos reis, governo, príncipe e povos, do não querer o domínio do reinado do Filho de Deus, mostrando assim a falta de submissão a este reinado e ao decreto divino estabelecido. Toda esta agitação é simplesmente para não aceitar estas leis, esses princípios, esses valores estabelecidos por Deus. Porém, contudo, o salmista, ele diz que devemos permanecer firme na presença de Deus, em seu auxílio, em seu agir. Temos aí ainda também a parte final, onde os reinos deste mundo, eles virão à serra do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não adianta essa revolta, esta agitação, esta falta de submissão ao reinado do Filho de Deus, aos decretos estabelecidos por Deus. O Filho de Deus, ele triunfará sobre todos que se levantam contra Deus e o seu Cristo, ele triunfará. O nosso comentarista fala dessa agitação nos dias atuais. Agitações estas que são manifestas contra os valores cristãos. O ódio destes, ele chega a ser tão grande que torturam, maltratam, abusam e por fim até matam os cristãos por causa da sua profissão de fé em Deus. Mas o tópico termina dizendo que devemos nos manter firme e confiante em Deus, mesmo a esses perigos, mesmo a todo esse caos. Nós precisamos nos manter firme e confiante em Deus, em seu auxílio e em seu agir, pois no final de tudo, João declara, os reinos do mundo, eles serão dominados por aquele que o criou. O tópico 3 fala de relações importantes e inspiração. Este é exatamente o objetivo desse tópico 3, enfatizar as importantes relações e inspirações que há entre os Salmos 46, 47 e 48. No 3.1 temos aí a relação entre os Salmos 46 e 47. Aqui
fala da linguagem desses dois salmos, que é praticamente a mesma coisa em suas colocações sinônimas. Exemplo dado aí na nossa revista, caso Deus fazer cessar as guerras e o triunfo sobre as guerras. Porém, temos ainda outras colocações aí do nosso comentarista, analisando os dois salmos. Então nós encontramos outras semelhanças nos refrões desses poemas, o cântico de louvor a Deus, além da colocação da revista acima já citada. Todos os dois é uma celebração a Deus. Assim como o Salmos 46 está celebrando a segurança do povo de Deus, como é tema da nossa lição de hoje, ou seja, uma celebração à proteção do Eterno a seu povo, em seus refrões, o poema do Salmos 47 é um convite a todas as nações a vir celebrar o reino vindouro de Deus sobre toda a terra. Assim como o Salmos 47 retrata a soberania do Senhor, a sua vitória sobre as nações, o 46 mostra a mesma coisa, um Deus soberano que reina nos garantindo confiança, segurança e proteção, independentemente de quaisquer que seja a situação ou caos que a gente está vivendo. O Salmos 47, em seu tema central, nos convida a confiarmos nessa segurança, nessa proteção deste Deus soberano e Rei, que é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O Salmos 47, nós somos convidados a louvar a Deus pela sua majestade, a louvar a Deus como o Rei de toda a terra. O 46, nós temos o Senhor, nosso Rei soberano, que é o nosso refúgio e nossa fortaleza, bem presente na hora da dor. Estes poemas são cânticos nos chamando a celebrar a Deus, assim como Ele é. Tanto no Salmos 46 como no Salmos 47, somos levados a louvar a Deus pela sua majestade, pelas suas maravilhas, pelos seus grandes feitos, ou seja, as ações de Deus em favor do seu povo. Somos chamados a celebrar a Deus, Senhor e Rei sobre toda a terra. Para formar essa trilogia de louvor que o comentarista Moody expressa, temos aí então o 3.2, a relação entre os Salmos 46 e os Salmos 48. Seguindo a mesma linha dos Salmos 46 e 47, os três é um louvor contínuo, ou seja, são três cânticos sendo um a continuação do outro, com a mesma formação de ideias, com o mesmo propósito. O Salmos 48 é o terceiro poema desse cântico de triunfo, de celebração ao triunfo do nosso grande Deus, grande Rei de Israel. Aqui no 48 temos aí a exaltação ao Senhor nosso Deus, a santa cidade de Sião, que é a Jerusalém de Deus, o seu Monte Santo. 48 ainda descreve a derrota dos inimigos que tentam invadir a cidade, fala do grande Deus e de seu palácio como um alto refúgio, de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, e termina com o salmista oferecendo ações de graça a Deus e convidando todo o povo a celebrar ao nosso grande Deus, o nosso grande Rei, o nosso Senhor. Sem muito esforço, analisando versículo por versículo essa trilogia de louvor a Deus, vamos com muita facilidade
notar então a semelhança, a importância, relação, inspiração que há nesses 3 cânticos descritos pelos filhos de Corá. Por último, temos aí a inspiração de Lutero. Aqui eu quero me deter simplesmente em dizer aos irmãos que assim como esse Salmos 46 inspirou a Lutero, que era um homem dotado de dons, como vemos aqui, teólogo, músico, compositor, instrumentista, que tocava instrumento de corda. Ao ler o Salmos 46, ele foi inspirado a produzir este hino que, quem sabe, a geração mais nova não conhece, mas é um hino que está na nossa harpa cristã, Castelo Forte. E diga-se de passagem que não é para qualquer um cantar, porque é difícil, na sua conotação, o seu falsete ali é difícil de se cantar. Eu mesmo ouvi pouquíssimas vezes, há alguns anos atrás, esse hino ser entoado, eu nem me lembro agora o nome do grupo. Mas o que eu quero pegar aqui, queridos, que assim como um salmos desse inspirou a Lutero a tal composição, que nós também possamos ser inspirados, como vai dizer aqui, ainda que este mundo repleto de demônios ameace a destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. São palavras de Lutero, inspiradas por este salmo, e vai nos mostrar aqui que em 1521, quando Lutero escreveu ou falou sobre isso, estava tendo um dos piores períodos, um período negro, onde Lutero estava sofrendo grandes perseguições. Mas mesmo assim, ele inspira-nos, através desses Salmos 46, a mantermos-nos firmes, confiantes no propósito do eterno. Pois, como o próprio Jesus diz, eles podem matar a nossa carne, eles podem derrubar o nosso corpo dentro de uma sepultura, mas a nossa alma, querido, ela está encaminhada a Deus. Então, deixemos que não somente os Salmos 46, mas que toda a Bíblia ela nos inspire. E para isso é necessário que possamos estar diuturnamente refletindo, meditando na santa palavra do Eterno. Concluindo, aprendemos na lição presente que, por mais que a circunstância seja contrária, o povo de Deus ele precisa permanecer confiante e esperançoso, pois o Senhor nosso Deus é conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que, no final, a vitória é de Deus e do seu povo. Que Deus em Cristo vos abençoe, meu querido. Eu quero pedir a você que está ouvindo esta aula de áudio-vídeo pela primeira vez, que se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like aí, compartilhe esta aula de áudio-vídeo. E você, meu irmão, que já é inscrito no canal, compartilhe aí, nos dê uma força para que a gente continue angariando o crescimento. Já tinha um tempo que eu não postava nada e agora resolvi voltar a postar
não vídeos, mas áudio-vídeos, por causa que eu continuo com a mesma pendência de ter um material melhor, né? De ter um local melhor para a gente gravar. Minhas aulas, meus vídeos são todos amadores, sou eu mesmo que gravo, eu mesmo que edito, tá entendendo? Não tem assim um material profissional. Espero Deus que ainda consiga alcançar alguma coisa mais de qualidade, para que, assim, na questão de imagem, na questão de áudio, possamos oferecer, de estúdio, possamos oferecer algo a mais para os irmãos de qualidade. Por hora, nós vamos tentar e continuar postando as nossas aulas nesta visão de vida diária, de vida prática. O nosso objetivo aqui não é tanto ser um auxílio a professores, quem sou eu, né? Mas é mais servir como ferramenta de Deus, porque sei que existem muitas pessoas que não podem estar na escola dominical por causa de trabalho ou por causa de alguma deficiência, e aulas como essa os ajuda a acompanhar as lições bíblicas da semana, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.